Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um carro que foi uma bela surpresa e ao mesmo tempo uma desilusão. Oh, lágrima. Eu já vos vou dizer porquê, mas fotografei um CLE. E antes de vos dizer porquê, intro. Ora bem, porque é que este carro foi uma agradável surpresa? Eu já tinha ouvido sobre o CLE e tudo mais e coisas que era uma mistura daquele com aquele para fazer um coupé XPTO ali no meio daquela... Whatever, não interessa. Quando eu fui buscar, achei o carro muito bonito. Acho que é um carro bem especificado e acho que neste carro as jantes fazem muita diferença. Fazem em todos, mas neste caso fazem muita diferença. Se for um carro bem especificado, acho que o carro fica lindo. Tanto que eu andei com o carro mais ou menos, não chegou a uma semana, e grande parte das pessoas que eu passava na rua olhavam para mim. Ponto mega positivo, quer dizer, olhavam para mim, não era no sentido de tipo quem é este parolo, não é isso. Mas olhavam para o carro, é um carro bonito. Portanto, ponto mega positivo para a Mercedes, top. E agora, o ponto negativo. Era um 220D. Ok, eu se calhar estou mal habituado. O meu carro pessoal do dia a dia é um carro de gasolina, tem 400 cavalos, blá blá blá, soa bem, ok? O carro do dia a dia da minha miúda é um carro elétrico, não tem som, super silencioso, top. O carro, ou um dos carros da empresa, o carro que o meu pai anda neste caso, é um carro elétrico, super confortável, blá blá blá, top. E depois uma pessoa pega num motor a diesel. E pega num motor a diesel e pensa... Epá, isto parece tão retrógrado que uma pessoa fica um bocadinho tipo... Atenção, eu estou a falar do som, porque tem coisas maravilhosas. Eu dou-vos um exemplo muito prático. Eu já andei pelo menos duas vezes, ou em duas alturas diferentes, com o A45S. É um carro que eu pessoalmente adoro. No dia que haja budget para ter um na garagem ou para adicionar esse carro à minha garagem, com toda a certeza é um dos carros que vai fazer parte, porque é um carro que eu acho top, a última geração, apesar de não ter o barulho das primeiras gerações, que era um barulho mais engraçado, mas é um carro que eu considero um carro de rally. Motor 2 litros, turbo, tração às 4, é uma coisa absurda. Perdi-me. O que é que eu ia dizer? Já não sei o que é que eu ia dizer, não é? Já sei. Problema desse carro. Eu gastava, obviamente que não é normal, digamos assim, não é normal porque eu quando vou fotografar ando à procura de sítios, ando imenso com o carro, faço muitos quilómetros às vezes faço 400, 500, 600 quilómetros num fim de semana para fotografar, às vezes até mais, estou aqui a pensar e já fiz mais, portanto gasta-se muita gasolina, às vezes em estradas que pedem que o pé seja um bocadinho mais pesado. E então eu posso-vos dizer que gastar 100, 150 euros, 200 euros de gasolina num fim de semana não é inédito para mim. Este carro, eu já não sei quanta gasolina pus, mas sei que pus muito pouca. E como eu vos disse, tive o carro gasolina, pus gasóleo, não me enganei. Tive o carro durante quase uma semana e não precisei de pôr outra vez. Eu fiquei naquela, isto vai durar para aí para 2 dias. Portanto, o gasolina tem as suas vantagens. Eu não conseguia viver com ele apenas por causa do som. E essa foi a minha grande desilusão, porque para mim um carro com este formato do CLE, e vocês já vão ver nas fotos, para quem não conhece, é um coupé, pede algo desportivo. E o motor 220 é tudo menos desportivo. Ok, é ótimo para fazer longas viagens com um depósito, aquilo deve fazer, sei lá, 700, 800 km com um depósito, espetacular, mas... não é nada desportivo. Portanto, vamos passar às fotos, já chega de falar do carro. Ora, primeira foto, temos aqui uma foto ao sunset com o CLE a contraluz, digamos assim. Eu gosto de fazer este tipo de fotos a contraluz e iluminá-los deste lado um bocadinho, ou refletir a luz, ou dar-lhe um Photoshop, seja o que for, mas iluminá-los de volta para ficar com este efeito. Pá, honestamente é uma foto que eu gosto bastante. Sim, tem ali um lens flare e sim, eu vi e não... eu não tirei de propósito, ok? É uma escolha estilística, há quem goste,
Há quem não goste, meus amigos. Eu gosto. Portanto, eu gosto de reflexos nos carros. Sou estranho, ok. Eu gosto de sunflares ou lens flares. Sunflares às vezes não. Eu gosto de lens flares, ok. É um bocadinho contra o molde, mas é a minha maneira de fotografar. Pá, e se calhar por causa disso fica um bocadinho diferente. Para melhor ou para pior. That's me! Próxima foto. Aqui, mesmo spot. A ver-se a traseira. Pá, eu acho impressionante a traseira deste carro. Uma coisa que vocês vão já dizer: as ponteiras não são reais. Não, amigos, as ponteiras não são reais. A Mercedes já faz isto há algum tempo. O carro fica com um design bonito, mas não fica real. Ok, os AMGs provavelmente, muito provavelmente, quase de certeza absoluta, têm as ponteiras no sítio. Os outros todos ficam com este design por osmose. Ficam com este design porque sim. Uma coisa que eu quero dizer é: tem pneus bastante largos para o carro que é, considerando que é um 220D, como podem ver nesta imagem, e tem pneus bastante largos. Se não me lembro, atrás são 275. E eu fico a pensar, ok, 275 num carro destes, o meu carro pessoal com 400 cavalos e tração atrás tem 275 de largura. Portanto, não sei se era preciso, mas ok, Mercedes, vocês é que sabem, e realmente o carro fica com uma... visualmente fica imponente, não é? Fica com aquele look desportivo. Portanto, nesse aspecto, ótimo. Como vocês podem ver, ele tem um teto de abrir, não é? Não sei como é que é o termo técnico, mas tem um teto de abrir, o vidro todo vem para trás e fica tipo, parece com um boné com a pala para trás. Pá, top, nada a dizer. Fica com o defletor de vento aberto à frente e, obviamente, não é? Funciona. Não é tão obviamente, porque alguns não funcionam, mas funciona. Vocês podem ir a ter uma conversa até velocidades 120, 130, 140, se calhar, sem grandes problemas com o teto aberto. Portanto, os defletores de vento realmente são uma invenção espetacular. Não fica a coisa mais bonita do mundo, mas fazem muito jeito. Próxima foto. Aqui é um close-up. Não vou alongar muito nesta foto. É um close-up da mesma coisa e pronto, ficou bonita. Eu gosto. E próxima foto. Aqui é se calhar uma das minhas fotos preferidas. Aqui, neste exato sítio, foi onde eu tirei a minha foto de todos os tempos com mais likes. Não é a minha melhor foto de todos os tempos. A outra que eu vos estou a falar foi com um Z4, mas foi uma foto que foi adquirida pela BMW geral, global, do mundo inteiro e coisas, e que é extraplanetária, e foi partilhada por todas, não deve ser todas, mas por todas as BMWs regionais, digamos assim, BMW Portugal, Espanha, Itália, Chile. Lembro-me de receber mensagens um bocadinho de todo o mundo, porque eles fizeram o tag, a dizer que a foto estava brutal e que as pessoas ponderaram e algumas compraram o Z4 por causa daquela foto. Isto foi um bocado da parte do Gabarolas, mas é sempre bom quando uma foto vossa tem este tipo de impacto. Claro que eu não ganho nada com isso, eu não ganho a comissão, não sou vendedor, mas gosto que as minhas fotos tenham algum impacto. Portanto, fui lá com este carro, resolvi ir lá com este carro também. Achei que era um carro mais ou menos da mesma gama, apesar de eu achar que aqui para competir devia ser um motor a gasolina ou mesmo um AMG, mas não interessa para o caso. Isto é visual, é uma fotografia, não estamos aqui a fazer picanços. Portanto, fui ao mesmo sítio, tirei uma foto, editei ligeiramente diferente, aqui puxei para os azuis, como se pode ver, e eu acho que ficou uma foto super clean. A casa ajuda, obviamente, não vou negar, mas por isso é que eu sei onde ela é, sei como lá ir parar, sei em que alturas é que não está lá ninguém, portanto eu aproveito isso, não é? O spot faz grande parte da foto. Eu não sou daqueles fotógrafos que gosta de fotografar o carro e retirar o background. Acho que o background faz parte da foto, por muito mal que seja, faz parte da foto e a gente tenta melhorar. Retirar não é comigo. Há fotógrafos que o fazem, mas com todo o respeito, não é comigo. Próxima foto, mesmo spot, aqui com mais perto para se ver alguns detalhes do carro, a grelha da frente, as óticas, para se ver as jantes em mais detalhe, etc, etc, etc. E também aqui dá para ver com algum jeitinho o tal defletor, refletor, coisa e tal do vento. Dá para ver ali em cima que tem ali uma coisinha levantada. Estas jantes encaixam muito bem neste carro. Não sei quais são as jantes AMG, honestamente não me lembro,
mas estas jantes pelo menos encaixam muito bem neste carro, super raiadas, ficam muito bem e acho que o carro está com uma especificação muito, muito, muito bonita. Foi o que eu disse há pouco, quando eu fui buscar fiquei logo, uau, este carro está mesmo bonito e continuo a achar. Interior a mesma coisa. Próxima foto, ainda no mesmo sítio, mas o backside, o rabinho do CLE. Obviamente a casa ajuda, é uma casa moderna, mas eu acho que nós temos que, como fotógrafos, temos que conseguir fazer o pairing entre o background que faz sentido e o carro, neste caso. E o que é que eu pensei? Ok, isto é um carro para alguns euros, não são poucos, apesar de ser um 220, não é? Obviamente se me disserem que é um AMG é mais caro, mas é um Mercedes, é uma marca premium, portanto vou para o pé de uma casa premium. É o meu primeiro pensamento. Foi o que eu fiz. Fui para o pé de uma casa premium para fotografar. E estas duas últimas fotos são de mais de detalhe, mas vê-se a casa na mesma. Fiz questão que se visse a casa na mesma, podia ter descido, não quero exagerar, mas se eu tivesse descido 20 metros, deixava de ver a casa, ficava com a vista desafogada para a cidade, mas optei por se ver a casa porque eu acho que adiciona alguma coisa à foto. Estas fotos têm bastante trabalho porque a casa tem alarme, como tal tem os stickers ou caraças da parede, tem campainha, tinha postes à frente, tinha não sei o quê. Portanto, em termos de Photoshop estão aqui algumas horas a retirar elementos. Próxima foto. Aqui, outro dia, um dia super chuvoso. Aliás, nesta foto, pelo menos eu espero que consigam ver, mas dá para ver que está a chover. Neste momento estava a chover e eu estava a levar o carro a um sítio novo, honestamente, que eu tinha procurado no Google Maps e que tinha ido ver com o Street View. É a minha maneira de fazer pré-scouting. E então passei por um sítio que eu já conhecia. Também tirei uma fotografia com o Z4 neste exato spot. Foi uma das fotografias que também foi adquirida, portanto, eu pensei, olha, é mesmo ali, então, uma curva para ali, tal, foto. Foi coincidência, não foi de propósito. A primeira foi, esta não foi de propósito, e acho que funciona muito bem. Acho que o verde daquele edifício funciona muito bem com os carros à frente, portanto, assim foi, não é? Próxima foto, aqui temos uma foto com movimento. Low shutter speed, o carro parado, as mãos não tremem, senão fica blurry, e um caminhão aqui a subir. Estava um tempo péssimo, molhei a câmara toda, mas valeu a pena pelas fotos que saíram, digamos assim, que eu consegui tirar. Esta foto eu escurecia e aqui basicamente o que eu fiz, a técnica destas fotos é retirar quase todas as cores, não a 100%, mas diria a 70 a 80% e deixar o vermelho. Porquê o vermelho? Porque é a cor das luzes traseiras do carro, só por isso. Todas as outras cores estão o que eu chamo de muted. É a maneira que vocês conseguem chegar a esta finalidade. Próxima foto, aqui a vista inversa, mas do mesmo sítio, que eu acho que estava um dia péssimo, mas um dia péssimo faz fotos brutais. Aprendo que eu não duro sempre, um dia péssimo faz fotos brutais. Ou ao contrário, um dia péssimo faz fotos brutais. Molhei o carro todo, molhei-me a mim todo, molhei a máquina toda, valeu a pena, top, é isso que interessa. O que interessa é o resultado final, tudo o resto são pinners. Próxima foto, mesmo sítio, bem mais dark a foto, tinham vindo ainda mais nuvens de chuva. Aqui penso que já não estava a chover, tinha acabado de chover, mas uma foto muito mais dark. Igual vocês dizem-me assim, Pedro, porquê é que só tens 3 spots com o carro? Ora, porque eu tive o carro uma semana, mas tive 5 dias para aí, mas em 4 desses dias o tempo teve miserável. Portanto, no primeiro dia, ou acho que foi logo no primeiro dia, consegui aproveitar para as fotos de sol que vocês viram. Depois tempo mau, e no penúltimo dia que eu tive o carro, ou no último dia que eu tive o carro, pensei, não, vamos mesmo sair à chuva, vamos fotografar à chuva, vamos ter coragem e vamos para um sítio diferente que ainda não tenho ido. E por isso nasceram estas fotos à chuva. Aqui não vos mostrei nenhuma foto de interior. Honestamente, também não tirei muitas fotos de interior porque o tempo estava péssimo. E como o tempo está péssimo, vocês devem pensar, mas fotos de interior não chove lá dentro. Não chove lá dentro. Mas se não houver luz interessante a entrar pelas janelas do carro, as fotos também não ficam grande coisa, não é? Portanto, foi mais uma reportagem por fora do que propriamente
por dentro. Não tirei muitas fotos com este carro, honestamente. Tirei algumas porque o tempo estava péssimo. E não ter acabado a sessão só com as fotos de sol foi uma sorte. Portanto, pronto. Enfim, espero que tenham gostado. Todas as fotos, já sabem, estão no site do costume. Portanto, visitem pedrotomás.pt e deixem likes e com essas coisas, subscribes e coisas. E assim. E pois é, espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado.